Olá, meus alunos, aqui é a professora Regiane de História e agora a gente vai para a parte 2 da Revolução Russa. Na parte 1, na videoaula parte 1, nós vimos os antecedentes da Revolução Russa. Agora a gente vai ver como que a mesma aconteceu e os seus desdobramentos. Então a gente viu, que os sucessivos fracassos do exército czarista, durante a Primeira Guerra Mundial, acabou aumentando ali a impopularidade do Nicolau II e o desgaste do seu governo. A gente também percebeu, que a população, que isso tudo levou a uma intensa, crise econômica e agravava então a situação da população com um crescente desabastecimento das cidades. E aí, como é que se deu então a queda do czar? Em março de 1917, os mencheviques eles lideraram um levante e os populares se rebelaram e receberam o apoio dos soldados. Tanto a população como os soldados eles estavam descontentes, com o czar. E o czar, não tendo mais apoio da maioria do exército, acabou ficando complicada a situação dele. E acabou que o Nicolau II, isolado ali, precisou então abdicar do trono. E aí um governo provisório ele foi instalado e em seguida, estabeleceu-se aí a chamada República da Duma, que foi um novo regime liberal que teve destaque a atuação do menchevique Kerensky. O novo governo ele decidiu manter o país na guerra. Mas isso aí também acabou desgastando a sua imagem ali devido às sucessivas derrotas militares, e o descontentamento popular, que antes era dirigido ao czar, acabou então se transferindo ali para os mencheviques. E aí, diante desse contexto, os bolcheviques eles começaram a conquistar a simpatia popular, sobretudo após a divulgação das teses de Abril, que foram escritas por Lenin. Com o lema Paz, Terra e Pão, o documento ele defendia a saída da Rússia da guerra e a reforma agrária e a normalização do abastecimento de gêneros de subsistência. Trotsky, por sua vez, ele organizou então o exército dos sovietes para lutar então contra os mencheviques. E esse exército ele passou a se chamar, ficou conhecido como a Guarda Vermelha. Aqui nessa imagem, é um cartaz da época mostrando aqui, esse triângulo vermelho seria os bolcheviques e esse círculo branco, os mencheviques, seria então o triângulo atacando ali os mencheviques, fazendo uma menção ao ataque dos bolcheviques contra os mencheviques. E como é que foi que os bolcheviques foram para o poder? Após os conflitos armados, os bolcheviques eles venceram os mencheviques e assumiram então o governo da Rússia em 7 de novembro. O poder passou a ser exercido pelo Conselho dos Comissários do Povo, que foi liderado por Lenin, que era o presidente. Trotsky ele cuidava dos assuntos estrangeiros e Stalin dos assuntos internos. O governo do bolchevique, ele estatizou os bancos e as indústrias que passaram sobre o controle dos trabalhadores e acabou com as grandes propriedades rurais que começaram a ser administradas pelos camponeses. No início de 1918, firmou um acordo de paz com a Alemanha, retirando então a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E o controle do governo ele ficou a cargo do Partido Comunista Russo, que essa denominação foi adotada pelos bolcheviques a partir de 1918. No ano seguinte, os seus membros e os dirigentes de partidos comunistas que existiam na Europa fundaram também a Terceira Internacional, que tinha o objetivo de promover a revolução em todo o mundo.
Porém, né, as antigas elites da Rússia, né, elas não aceitaram a derrota e eles se levantaram contra os comunistas. Entre os anos de 1917 a 1921, esse período aí foi marcado por uma sangrenta guerra civil que envolveu o Exército Branco, que era dos mencheviques, e que também era apoiado pelas potências capitalistas europeias. Afinal de contas, a Europa ela tinha o intuito de conter esse movimento, porque havia assim, muito medo que isso viesse a envolver e acabar ali vindo a influenciar os trabalhadores europeus. E ao final do conflito, né, entre os dois exércitos aí, o Exército Vermelho, né, e o Exército Branco, né, o Exército Vermelho ele venceu. Mas a gente pode dizer que as perdas, né, elas foram grandes para os dois lados, porque mais de 8 milhões de pessoas morreram durante esse conflito, não só por conta do confronto, mas também porque houve epidemias, né, e devido às dificuldades econômicas também, muita gente acabou morrendo de fome, né. Bom, e aí quais foram os desdobramentos, né, após a vitória ali do Exército Vermelho, né, dos bolcheviques? Em 1921, havia já uma grave crise econômica que foi provocado, né? Já havia sido provocado pela Primeira Guerra Mundial. A situação ali na Rússia já não estava muito boa, né? Por conta da Primeira Guerra Mundial. Imagina depois de uma guerra civil dentro desse território ali que já não estava com condições favoráveis. Para isso, o governo de Lenin ele instituiu um plano que visava reativar a economia da Rússia, chamado Nova Política Econômica, a ANEP. E algumas práticas capitalistas elas tiveram que ser readmitidas por Lenin, né? Como, por exemplo, a produção privada de manufaturas, o pequeno comércio particular, né? Ele voltou a existir, né? A entrada de capitais estrangeiros e também a venda da produção dos camponeses no mercado exterior. A medida ela foi definida por Lenin como um passo atrás para dar 2 à frente. E ela foi considerada um recuo provisório ao capitalismo, né, para assegurar a consolidação do Estado socialista. E em 1922, diversos estados europeus e asiáticos, né, do antigo Império Czarista, eles aderiram ao governo revolucionário russo, constituindo então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS. E em 1924, uma nova Constituição definiu a estrutura de poder. Ao antigo Conselho dos Comissários ao Povo veio se somar também o Soviete Supremo, e formado, né, por representantes dos soviéticos rurais e urbanos, né, de todas as repúblicas. Ele elaborava as leis e elegia um comitê executivo. O Soviete Supremo ele era supervisionado pelo Partido Comunista da União Soviética, e quem controlava então o partido, ele, portanto, né, acabava dominando toda a estrutura do poder. E uma figura muito importante ali da União Soviética, né, que é a cara da União Soviética, é o Stalin, né? E como que o Stalin foi para o poder? A gente sabe que Lenin, Trotsky e Stalin, eles eram amigos, mas acontece que Lenin, né, que era quem estava liderando ali na época, né, toda a revolução, ele acabou falecendo em 1924. E o Trotsky e o Stalin, eles acabaram disputando o poder. Só que os dois, eles divergiam, né, com relação sobre o destino do socialismo soviético. O Trotsky ele queria a difusão imediata da revolução para o mundo, mas o Stalin ele defendia o desenvolvimento e a consolidação do socialismo primeiro na União Soviética e só depois, então, expandir a revolução para o resto do mundo. Nessa disputa entre Trotsky e Stalin, o Stalin acabou ganhando e o Trotsky, então, de amigo, acabou virando o inimigo do Stalin. Em 1929, ele foi expulso do país e precisou se refugiar no México. Só que anos mais tarde, em 1940, ele acabou sendo assassinado por um militante stalinista.
Os, os aliados do Trotsky, né, que ficaram na União Soviética, esses foram perseguidos e acabaram sendo eliminados. Durante o governo de Stalin, que durou entre 1924 a 1953, o Partido Comunista ele impôs então uma centralização política, econômica e administrativa da União Soviética. Então acabou de vez aquela autonomia do povo, da ação soviéticos, né, dos sovietes, acabou virando um outro estado totalitário governado por Stalin. E a partir de 1928, o Stalin ele passa então a estatizar todas as propriedades e estabelecer uma coletivação forçada do campo. Ele transforma as propriedades, né, todas as propriedades em estatais, né, as terras e tudo que nelas produzem vão pertencer ao Estado. Foram criados a partir disso os kolkhozes, que eram as cooperativas, e os sovkhozes, que eram as fazendas estatais. Mas, diante disso, vários camponeses, né, de vários cantos da União Soviética, eles resistiram a isso. Eles não queriam entregar suas fazendas para o Estado. E aí eles passaram a esconder nas florestas, né, as colheitas que eles haviam feito. Os mais ricos, né, eles acabavam matando seus rebanhos porque eles não queriam entregar ao Estado. E essa situação, né, escondendo aí as colheitas e matando ali os animais, acabou levando a Rússia à fome, né? E isso daí foi responsável, essa atitude acabou sendo responsável pela morte de cerca de 6 milhões de pessoas lá na Rússia nesse período. A resistência dos camponeses, né, ela foi vencida à força. E aqueles que se negavam, eles acabaram sendo assassinados ou presos nos campos de trabalho forçado em regiões remotas do país, né? Muitos acabavam indo para a Sibéria. E ainda em 1928, o Stalin ele substituiu a NEP por uma política de planificação econômica que foi denominada de planos quinzenais. Então, e o que eram esses planos quinzenais, né? Esses planos quinzenais, o Stalin estabelecia metas de produção a serem alcançadas no prazo de 5 anos, né? E o intuito era alcançar a liderança econômica e política mundial. E toda a nação ela acabou sendo mobilizada para essa tarefa. Os 2 primeiros planos quinzenais eles foram de 1928 a 1932 e de 1933 a 1938. E ele visava industrializar o país. E áreas da Rússia asiática, né, que elas acabaram sendo industrializadas nesse período, e regiões geladas, né, que eram pouco ocupadas, elas passaram a ser cultivadas. Em 10 anos, a produção de ferro e de carvão aumentou cerca de 4 vezes. E houve também um enorme investimento na indústria bélica, né, no Exército Vermelho. No entanto, essa industrialização acelerada ela trouxe alguns problemas, né, e grandes sacrifícios foram impostos para o povo russo. As fábricas elas acabaram se deteriorando por ter sido erguidas às pressas e com material muito barato. E a fabricação de bens de consumo, ela ficou em segundo plano em favor da indústria de base, tá? O que é bens de consumo? Eles são produtos feitos para uso do consumidor, então roupa, sapato, né, móveis, isso daí são bens de consumo. Indústria de base são fábricas que que fazem, né, bens de produção, que são os equipamentos, matéria-prima, né, que serve para as demais indústrias. Então ele deu muita ênfase à indústria de base e às indústrias que fabricavam aquilo que a população necessitava, nem tanto. Bom, gente, ao contrário do que Lenin, do que os bolcheviques, né, queriam, essa Revolução Russa, ela não acabou, ela não promoveu aí uma onda revolucionária mundial e também não pôs fim ao sistema capitalista como a gente pode ver hoje, né? Mas ela influenciou ali vários movimentos socialistas, né? E estimulou a fundação de partidos comunistas em todo o mundo.
como o Partido Comunista do Alemão, a KPD, em 1919, em 1920 o Partido Comunista Chinês, o PCC, e em 1922 aqui no Brasil o Partido Comunista do Brasil, o PCB. Mas para evitar aí uma possível revolução, os governos dos países capitalistas eles intensificavam ali a repressão contra esses movimentos, né? E organização, porque eles consideravam ameaçadores, né? A gente vê isso muito durante a Era Vargas. Bom, gente, então esse conteúdo ele termina por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês me procurem, estou à disposição nos grupos de WhatsApp, tá bom? E até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal!